enfim, o do 3-0. E também uma segunda pergunta, por que o Corinthians foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores? Qual é o diagnóstico final que você faz dessa eliminação do Corinthians? Obrigado. Bom, o resultado do jogo foi aquilo que os jogadores produziram dentro do jogo. Não foi só fazer os gols, foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos 3, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que essa número de finalizações, né, são importantes dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não. Tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate num e entra, meio que faz parte, né? E é bom que você tenha bastante, no jogo 90 minutos, você crie bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória, como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, eu acho que a desclassificação faz parte do processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né, em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação. E aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional, né? E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base numa competição como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecendo. É um trabalho difícil, porque a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas foi uma realidade. Temos que trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Andrei, boa noite. O Matheus Araújo e o Felipe Augusto, eles são jogadores que vêm tendo menos oportunidades e fizeram os 2 gols hoje. A torcida do Corinthians já pode esperar ver um pouco mais desses jogadores em campo no Brasileirão, ou ainda é cedo para eles terem mais oportunidades? Cara, é muito precoce. Primeira vez que o Felipe até sentiu cãibra, cara, que ele entra, é muito precoce. Está dando oportunidade agora para os jogadores. O Matheus lá atrás, eu acho que eu cheguei aqui para vocês e falei, olha, esse moleque é bom jogador. Mas é muito jovem, entrou, oscila bastante, né, porque faz isso, né, o Pedro, o Erler, mas é assim que começa, né, tendo a oportunidade, eles vão cada vez melhorando, né. Então o Matheus já tinha entrado bem no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que nós colocamos ele que eu coloquei no segundo tempo ele para jogar, e já entrou bem, buscando o jogo, criando as possibilidades. Ele tem potencial. Agora, só a sequência que vai determinar a vida dele. Eu acho que é muito precoce num jogo analisar, ó, fulano está pronto para o jogo de domingo, outro está pronto para o jogo de domingo. É uma coisa meio assim de momento, né? Acho que eles vão se preparar ao longo do tempo e vão conquistando seu espaço. Boa noite. Agora sim, Vanderlei, boa noite. A gente acompanha você ao longo da carreira, você sempre falou muito sobre a característica do jogador brasileiro, de ser um jogador de drible, que você tem que dar liberdade para o cara atacar, para o cara ir para cima do adversário, não podar muito o jogador com algumas táticas que prendam o jogador e tal. E hoje a gente viu o Corinthians com essa formação, com o Wesley, com o Felipe Augusto, com o Adson, depois o Pedro quando entrou também, com essa leveza, driblando, indo para cima, construindo as jogadas. Queria que você falasse se esse contexto do jogo, de ser um jogo um pouco mais leve, de não ter mais a possibilidade de lutar por uma classificação, contribuiu para essa leveza e se dá para transportar tudo isso, essa capacidade de ir para dentro do adversário, de jogar de maneira leve, num jogo mais pesado, num jogo mais importante, mais decisivo para a temporada do Corinthians. Bom, é que a gente não abre todo o treinamento, mas convidar assim para ir lá no treinamento, né? Porque o mais incentivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque drible desequilibra qualquer tipo de esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhou os campeonatos mundiais. O drible. Vanderlei, boa noite. Nas últimas coletivas você tem falado bastante do peso nesse calendário muito acirrado, né, de jogo em cima de jogo,
de 3 competições importantes e você teria que rodar um pouco por esse peso com as 3 competições. Dá para esperar, o torcedor pode esperar, nesses próximos jogos difíceis, como o Bragantino, tem o América, já começa a Copa do Brasil, depois tem o Atlético Mineiro, dá para esperar esse time recheado de garotos e de alguns jogadores considerados reservas no play-off com o outro da Sul-Americana? Assim, nós vamos caminhar com o elenco. Quando eu falei que nós não tínhamos elenco para disputar, uma Libertadores é uma competição, a primeira pergunta foi feita, é uma competição totalmente diferente do que é que vai vir para a gente uma Sul-Americana, né? E a gente tem que estar botando o jogador para jogar, para dar experiência para eles, né? Vai depender muito do momento que vai surgir os jogos, quais são os adversários que nós vamos ter pela frente, né?